Aqui nos estúdios da Rádio Cultura de Timbó, depois de um tempo longe da gente aqui, mas sempre participando aí com seus áudios também, o Arão, que é prefeito da cidade de Ascurra, nosso comentarista aqui do Ponto de Vista, e com a vida bastante corrida. Arão, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Odair, bom dia a todos os nossos ouvintes. Estava com saudade do cafezinho aqui da Rádio Cultura, viu? Tava brincando aqui nos bastidores, que eu não sei se é porque é o cafezinho da sexta-feira, mas ele é diferenciado, viu? Talvez é o cafezinho que já sabe que tá chegando o final de semana. É o cafezinho da Dona Regina. Faz toda a diferença. Muito bom dia bem. para todo mundo. Bom dia, Arão, vamos lá, vamos começar o Ponto de Vista. Afinal, tem muito assunto, muito tema para comentar por aqui. Mais uma vez, os portos de Santa Catarina em evidência. Os portos estão em colapso? Em colapso, Odair. Tem um caos, né, que contam de um político do interior, que um dia ele estava num evento político e chegou um cidadão. O cidadão chegou para esse político e disse: Ô seu fulano, tô precisando de ajuda. Fui pego de surpresa. Daí disse que o político olhou para ele e disse: mas o que aconteceu, homem? Ele respondeu: não, minha mulher teve bebê e eu não tenho dinheiro para comprar fralda. Aí o político olhou e disse: olha, se tu foi pego de surpresa depois de 9 meses de gravidez, imagina eu que estou sabendo agora disso. Por que eu conto esse caos? Porque quando não se tem planejamento, é isso que acontece. Chega na hora e você não sabe como resolver o problema. E exatamente isso aconteceu com o Porto de Itajaí. O Porto de Itajaí é um dos principais portos do Brasil. O estado de Santa Catarina tem o segundo principal sistema portuário do nosso país. Nós só perdemos para o estado de São Paulo. Ocorre que lá no final de 2022, a concessão do Porto de Itajaí se encerrou e o governo federal não tinha se preparado para ter a concessão da nova empresa que iria tocar o Porto de Itajaí. Resultado, nós estamos há mais de um ano com o porto praticamente parado, praticamente não está funcionando. Chegamos ao colapso de termos aí ao todo 10 navios aqui em Santa Catarina esperando para entrar em um dos nossos portos. Isso é algo absurdo. É algo que não dá para acreditar em um estado que é uma referência nacional pelo sistema portuário e que tem uma economia tão pujante. O que tem acontecido com o Porto de Itajaí, da forma como ele está, ou seja, parado, né, sem receber esses navios todos, nós estamos com os outros portos, por exemplo, o de Imbituba, entrando em colapso, porque eles não aguentam, eles não conseguem receber tanta carga, eles não conseguem atender tanta demanda. Resultado disso, Santa Catarina sofrendo muito com o escoamento da sua produção. Tanto, é claro, na importação, mas principalmente na exportação. Por isso, a Federação de Indústrias de Santa Catarina, a Fiesc, chamou uma reunião de urgência para o próximo dia 16, com a presença, a participação do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, justamente para discutir esse imbróglio todo, né? Precisa se buscar uma saída. Agora, é inacreditável que a falta de planejamento, que a falta de organização de um governo, né, prejudique tanto a economia de um estado. Perceba a quantidade de produção que nós estamos deixando de exportar aqui em Santa Catarina, justamente pelo colapso que vivem os portos. E volto a dizer, não é apenas o Porto de Itajaí, é o segundo sistema portuário mais forte do Brasil, que é o sistema portuário de Santa Catarina. Todos os nossos portos estão entrando em colapso, justamente por isso que está acontecendo lá em Itajaí. Existe aí o encaminhamento da empresa que já assumiu a concessão de forma temporária, né? Então, eles assumiram até 2025, quando terá daí sim a concessão definitiva. No entanto, essa empresa, que é uma empresa bastante forte, ela tem até 6 meses para conseguir todas as licenças e se organizar para assumir o comando do Porto de Itajaí. Mas durante isso, a economia catarinense vai sofrendo, a economia brasileira vai sofrendo e, mais uma vez,
demonstrando de que o governo tem que parar de ficar se metendo em tudo, tem que parar de ficar centralizando tudo, tem que deixar muito mais na mão da iniciativa privada, porque a burocracia do poder público prejudica e acaba com a economia desse país. Exatamente, os nossos portos, já numa situação normal, eles já não são, né, já estavam com problemas aí de sobrecarga. Imagina agora com um porto não atuando, já faz tempo, né, que o Porto de Itajaí está com problemas aí de fazer o atendimento. Não é de hoje que a gente fala sobre esse assunto aí e ao ponto de chegar em colapso. Agora, é uma situação que é de governo federal, que o próprio governo estadual também precisava estar pressionando mais, né, para que... porque são divisas, é faturamento de empresas, é PIB do estado que está envolvido aí, tudo isso impacta de maneira grande aí na economia do estado. É uma responsabilidade de todos, né, Odair? E assim, a gente pode até fazer um comparativo. Parece que esse tipo de assunto, ele só entra em pauta e ele só entra como prioridade quando você tem um colapso. Igual o que acontece aqui no Vale do Itajaí em períodos de chuva. Só se discute a situação das barragens, só se discute a questão das cheias quando você está debaixo d'água aí. Está embaixo da água. A mesma coisa vale para os portos, né? Assim, será que o que falta para o Brasil para entender que a infraestrutura ela é fundamental para o desenvolvimento econômico desse país? Se nós não temos infraestrutura para que tenha logística, para que tenha escoamento de produção, você não vai gerar riqueza, você não vai gerar mais empregos, você não vai fazer a economia girar. Então os portos não são responsabilidade apenas desse ou daquele. Os portos, o sistema portuário é responsabilidade de todos, seja do governo do estado, seja do governo federal, seja das prefeituras, seja da iniciativa privada, seja das federações. Nós precisamos sim cobrar, nós precisamos sim bater nessa tecla com frequência, porque é inadmissível, volto a dizer, é inadmissível que um porto do tamanho de Itajaí, um porto tão importante para Santa Catarina, fique tanto tempo parado. Veja só, o máximo que acontecia de colapso era um navio ter que ficar 3 dias na costa catarinense esperando, né, aportar. Já chegamos a 10 dias, né, do navio ali esperando para poder deixar carga, pegar mais carga e ir embora. Isso é inaceitável. Falta de planejamento. Com certeza. E olha, um assunto aqui, Arão, que pouca gente está comentando, a gente vê uma pinçada aqui e ali, mas de maneira geral não se comenta. Corte de gasto da saúde e educação, enquanto as emendas parlamentares aí crescem. Inclusive, teve um jabutizinho embutido naquele projeto do DPVAT aí também, de 15 bilhões de antecipações aí para o governo federal. Enfim, não está faltando dinheiro para as emendas parlamentares, para algumas áreas não falta dinheiro. Agora, cortar gastos da saúde e educação? Exatamente, Odair. Nessa semana nós tivemos essa discussão aí da volta do DPVAT, né? Mais um imposto voltando para a carga tributária do povo brasileiro. E a gente fala sobre aumento da carga tributária, mas ao mesmo tempo a gente percebe aí mais uma vez corte de gastos na saúde e na educação. Resposta do governo federal: precisamos nos adequar ao arcabouço fiscal. Mas vamos lá, né? O corte será de 4 bilhões de reais de verbas voltados à saúde e à educação. Principalmente o programa Farmácia Popular, ele vai ter aí uma redução de 20% em seu orçamento com essa medida. Então, 20% de queda no orçamento do programa Farmácia Popular. Volto a dizer, nós teremos um corte de 4 bilhões de reais em educação e saúde por conta do arcabouço fiscal. No entanto, quando a gente vai olhar o orçamento das emendas parlamentares, para o nosso ouvinte que não entende sobre o assunto, emenda parlamentar é aquele recurso que o deputado federal e o senador ele pode distribuir conforme ele quer para os municípios, para as entidades. Veja só, Odair, em 2014, o orçamento das emendas parlamentares era de 6
6,14 bilhões de reais. Em 2014, 6,14 bilhões de reais. Agora, em 2024, nós já temos autorizados 44,6 bilhões de reais. Em 10 anos, nós saímos de 6 bilhões e nós fomos para 44 bilhões de reais em emendas parlamentares. 44 bilhões. Enquanto isso, nós estamos cortando 4 bilhões do orçamento da saúde e da educação, inclusive do programa Farmácia Popular. Isso é um absurdo. Olha só. As emendas, lá em 2014, elas correspondiam a 3,95% do conjunto das despesas discricionárias. Agora, em 2024, estamos em 20%. Em 20%. O que está acontecendo com esse Brasil? Não dá para entender que você faz, para se adequar ao arcabouço fiscal, você faz um corte de 4 bilhões em saúde e educação, enquanto você tem ali 44 bilhões de reais em emendas parlamentares para que o executivo consiga aprovar os projetos no legislativo. O toma lá da cá. É o toma lá da cá. O que está acontecendo? Escancarado, né? É escancarado e, assim, são valores absurdos. São valores absurdos que faz com que o sistema esteja cada vez mais organizado para aqueles que estão lá dentro. Por quê? Porque a partir do momento que você tem uma verba tão alta de emendas parlamentares, você obriga a liderança política municipal a passar com o pires no Congresso, pedindo a bênção, pedindo, pelo amor de Deus, eu preciso fazer investimento no município, porque não se discute sobre pacto federativo. Se fala sobre pacto federativo desde a Constituição, desde 88, mas até hoje ninguém mudou absolutamente nada. E aí vem discurso de arcabouço fiscal para cortar 4 bilhões de programas da saúde e da educação. É inaceitável, é inadmissível, porque a gente sabe como está hoje a relação executivo com o legislativo. É tudo na base do toma lá da cá. A gente viu aí o Arthur Lira, por exemplo, dizendo que a PL 2630, a tal PL da censura, precisa ser melhor discutida. Aí a gente fica pensando, será que ele é isso mesmo? Será que ele pensa assim, que ela precisa ser melhor discutida? Ou porque isso era uma necessidade, ou o governo estava querendo aprovar urgente isso, ele segurou para conseguir um pouquinho mais desse melzinho aí que o governo tem para conseguir aprovar as suas emendas, os seus projetos, que são as tais emendas parlamentares. Pois é, tá aí. E falando em governo federal, a gente comentou hoje pela manhã aqui o projeto das saidinhas. O governo federal aprovou, porém o Lula vetou. E vetou questões que eram as principais questões ali. O projeto girava em torno dessas questões que o Lula vetou. E agora, será que o Congresso, com base em tanta emenda parlamentar, vai deixar assim mesmo ou vai derrubar o veto do Lula? Já está mais do que comprovado que o povo brasileiro é contrário às saidinhas. É só a gente fazer uma enquete, abrir uma enquete aqui e a gente vai ver. A gente já fez. A gente sabe qual é a resposta do povo. A gente percebe isso, né, nas atitudes, nas defesas nas redes sociais, nas pesquisas que são feitas. As pessoas estão inseguras, as pessoas estão com medo de estarem em suas casas, de estarem nas ruas. Enquanto isso, o bandido que deveria estar preso, ele pode sair para dar uma voltinha, ele pode sair da prisão para passar as comemorações, as datas festivas com seus familiares. Como a gente está trocando valores, né, Odair? Pois é, eu é até uma inversão de valores total. E agora, então, o presidente Lula sancionou a lei, mas com veto. Veto, inclusive, falando sobre uma parte, então, desses presos que ainda poderão ter direito a essa saidinha. Enquanto eles têm direito a dar uma saidinha, nós temos talvez a obrigação de se prender dentro de casa, né? Para nos sentirmos mais seguros. Eu devo te dizer, essa semana eu fui a Florianópolis, fiquei lá 2 dias circulando pelo centro da cidade.
Eu nunca passei medo em Florianópolis. Dessa vez eu passei. Então, assim, tá assustador, tá preocupante. E o nosso Lewandowski, ele usou como justificativo, porque foi um pedido dele, de acordo com as informações, foi pedido dele esse veto do presidente Lula, porque estaria ferindo o princípio da dignidade humana. Você já viu alguma ONG, alguma organização ligada ao governo e à esquerda, por exemplo, para defender as vítimas dos bandidos? Falando em dignidade humana das vítimas, das famílias das vítimas, né, que perdem a vida. Enfim, não há. Então, a gente realmente fica assustado com essa situação em que a vontade popular, né, porque existe um apelo popular, os deputados que são a voz, né, do povo lá no Congresso fizeram o projeto, aprovaram o projeto que ficou aí de acordo, mais ou menos de acordo com o que a população queria, e vai lá o governo e derruba. É isso aí. Vamos lá, para fechar o nosso ponto de vista de hoje, certamente o que tem se falado muito ultimamente, nunca vi tanta utilização da palavra democracia, nossa democracia, e também a questão da liberdade de expressão. Liberdade de expressão é aquilo que nós precisamos preservar todos os dias no nosso país, na nossa democracia. Nós não podemos nos calar, nós não podemos ter medo de falar, de expressar aquilo que nós pensamos, que nós sentimos. É evidente, precisa haver respeito, é evidente que a gente precisa viver também em uma sociedade que compreenda que nós não pensamos de forma igual, que cada um tem a sua ideologia a partir das suas vivências, a partir da sua cultura, a partir daquilo que estudou e daquilo que vivenciou. No entanto, a gente precisa respeitar, a gente precisa preservar a liberdade de expressão. E a liberdade de expressão tem sido afetada diretamente nos últimos tempos na democracia brasileira. E falo isso e não vou entrar aqui na discussão, que a discussão já está sendo muito falada nesses últimos tempos, mas eu acho que, principalmente nessa semana, o que a gente percebeu foi medo de falar, a liberdade sendo cortada da nossa democracia e muito desrespeito, inclusive pelos lados ideológicos. Nós no Brasil estamos levando tudo para o lado ideológico, absolutamente tudo. Tudo está virando agora motivo de brigas ideológicas, partidárias, de lados políticos. Nós precisamos tomar muito cuidado em relação a isso. Um Brasil não pode perder liberdade de expressão e não pode perder respeito mútuo. Apesar de nós estarmos muitas vezes em lados opostos nas ideologias políticas, nós precisamos sim nos respeitar e nós precisamos sim preservar a liberdade de expressão. Caso contrário, nós estaremos vivendo em um país ditador. Caso contrário, nós estaremos vivendo em um país onde nós não podemos expressar aquilo que pensamos. E isso é muito grave. Não há fundamentação técnica para aquilo que eu vou falar, mas me parece que o próprio sistema fomenta essa situação dos dois lados aí, né, dessa oposição, dessa contraposição apenas de dois pontos de vista. Isso é muito fomentado, muito instigado, e isso tudo está sendo usado para tirar a liberdade das pessoas. Tá vendo? Olha lá, estão brigando, tem que tirar a liberdade, não dá, tá vendo que o cara está falando pro outro lá, e alguém me parece que está meio que olhando para isso, movimentando esses pauzinhos aí, vendo, deixa eles brigar, deixa eles se quebrar, se matarem lá embaixo, daqui a pouquinho a gente bota uma lei, tá vendo? Tem que regular isso aí, e aí a liberdade vai cada vez mais sendo suprimida aí do nosso espaço. O sistema vai se retroalimentando, né? Porque um depende do outro para sobreviver. Então, um depende do outro para que você tenha o lado oposto, para manter essa chama e manter essa briga e essa crise, essa polêmica como um todo. Enquanto isso, a gente vai perdendo liberdade de expressão, a gente vai perdendo o respeito. E essa é uma palavra muito séria. Eu faço política desde os meus 13 anos de idade. Eu sempre tive lado. Eu sempre tive o meu posicionamento ideológico. Mas, Odair, eu nunca tive dificuldade de sentar na mesa e de discutir e de debater política com pessoas que pensam de forma diferente da minha. Porque eu entendo que isso é liberdade de expressão, isso é respeito. E eu acredito que é isso que o Brasil precisa e nós estamos perdendo. É preciso ter atenção, nós estamos perdendo isso. E eu tenho hoje 31 anos, comecei a fazer política com 13. Eu percebo uma diferença muito grande de quando eu comecei para hoje.
Quando eu comecei, nós íamos para os eventos estudantis, né? E eu nunca me esqueço, eu fui num evento da União Nacional dos Estudantes, lá em Brasília. Deviam ter uns 5 mil de esquerda e nós de direita éramos nos 100, mais ou menos. Era 5 mil contra 100. Nos tempos atuais, teria dado qualquer coisa menos um debate. Nós, em 100, conseguimos debater política com os 5 mil de forma respeitosa. E olha como nós estamos vivendo hoje. Hoje está difícil. Hoje está difícil. Então, muita atenção, hein? Muito bem. Arão, obrigado pela participação aqui. Sempre bom ter você ao vivo aqui no Repórter Cultura com o seu ponto de vista. Voltamos na semana que vem. Um abraço, excelente final de semana. Um abraço, bom final de semana para todos. Nos encontramos no Festival da Cerveja aqui de Timbó. E amanhã lá em Ascurra. Amanhã lá em Ascurra, Assembleia do Rotary, né? Assembleia do Rotary. Mais exatamente. de 600 rotarianos sendo esperados em Ascurra, será um grande evento. Um grande evento, com certeza.